Vamos explorar o MacBook Pro Max 16 polegadas com o chip M1, também conhecido como chip Apple Silicon. O chip M1 é um tipo de System on a Chip, identificado pela sigla SoC, amplamente utilizado em eletrônicos. O SoC M1 foi desenvolvido pela Apple exclusivamente para seus dispositivos, porque até 2020 a Apple utilizava os chips da Intel. O M1 da Apple oferece em um único chip uma CPU com até 10 núcleos, uma GPU de até 32 núcleos e um Neural Engine de 16 núcleos e 400 GB de largura de banda da memória. Atualmente a Apple já oferece o M2 Pro Max. A diferença é que o M2 Pro Max oferece uma CPU de até 12 núcleos e uma GPU de até 38 núcleos, mantendo as mesmas configurações do Neural Engine e da largura de banda da memória. Os M1 e M2 também estão disponíveis em outros equipamentos da Apple, tais como MacBook Air, MacBook Mini e o iMac. Vamos ver um breve histórico da marca da maçã. Em 1976, a Apple lançou seu primeiro equipamento, um computador pessoal. Depois, em setembro de 1989, o primeiro computador portátil e, em janeiro de 2007, o primeiro smartphone da Apple, o iPhone 1. Agora chega de falar de passado e vamos falar do MacBook Pro Max 16 polegadas. Este MacBook promete alto desempenho para processamento e renderização, baixo consumo e mobilidade, por se tratar de um equipamento leve e compacto. O M1 é o primeiro chip para computador pessoal desenvolvido com a tecnologia revolucionária do processo de 5 nanômetros e impressionantes 16 bilhões de transistores. Com a mudança de Intel para o Apple Silicon, a Apple conquistou avanços específicos de desempenho, mas ao mesmo tempo enfrenta uma barreira de compatibilidade com diversos softwares. Confira na descrição a lista dos softwares incompatíveis e, independente do tamanho da lista, se tiver algum software que afete o seu trabalho, a lista passa a ser muito grande. Uma das melhorias ao adotar o Apple Silicon é o consumo de bateria, que passou de 11 para 22 horas. Isso mesmo, o dobro do tempo. Todas as informações deste vídeo foram obtidas no site oficial da Apple e do Mac Tracker. O Mac Tracker é um aplicativo com detalhes de todos os equipamentos produzidos pela Apple. Um aplicativo para quem deseja saber sobre detalhes tanto de hardware quanto dos softwares da Apple. Atualmente são 54 equipamentos disponíveis e ao longo da história já totalizaram 892 diferentes dispositivos. Atualmente a versão top do M2 16 polegadas custa $6.499 ou R$ 70.999, com 96 GB de memória e SSD de 8 TB. Pode parecer muita memória, mas já existe notebook com suporte a 128 GB de memória RAM, que é o notebook MSI Titan GT77, que tem o processador Intel i9 13980HX. Na prática, ninguém compra um equipamento com tanta RAM e tanto SSD. 32 GB de RAM e um SSD de 1 TB já é um ótimo equipamento. E esta é a configuração do MacBook que vamos explorar. O MacBook Pro Max com 32 de RAM e 1 TB de SSD. Segundo a Apple, os softwares que rodam mais rápido e estão otimizados para a plataforma M1 são Excel, Zoom, navegador de internet com foco em JavaScript, Photoshop e, obviamente, o Final Cut Pro, que é um software de edição de vídeo profissional da Apple, e o Logic Pro, que é um software para criação sofisticada de áudio. O público desse equipamento é composto por entusiastas da computação, desenvolvedores de aplicativos, designers, músicos, produtores de vídeo e fotógrafos. Vamos aos testes. Foi desenvolvido um código na linguagem C++ para a geração de números extremamente grandes, gravação destes números num arquivo e a posterior leitura do arquivo.
Ao final, o tempo de processamento do código foi apresentado para comparativo. Os números grandes que foram gerados foram os números da série de Fibonacci, catalão e fatorial. Além da geração de números, gravação e leitura em arquivo, também foi feito um código na linguagem Python para buscas em arquivos CSV. O arquivo adotado para busca é um arquivo de 350 MB que pode ser obtido na descrição deste vídeo. É válido lembrar que estes arquivos não vão abrir no Excel, porque o Excel tem um limite de quantidade de linhas por planilha. Se for um arquivo do Excel com a extensão XLS, ele vai suportar no máximo 65.536 linhas. Já se for um arquivo com a extensão XLSX, o limite passa a ser 1.048.576 linhas por planilha. O código para a busca em arquivos foi feito na linguagem Python e foi adotado um arquivo CSV da Receita Federal com 350 MB, buscando por um termo qualquer. No Mac, obtivemos o tempo de 648 milésimos. No Dell G15, tivemos um tempo de 2 segundos 403 milésimos. Mesmo linguagens mais otimizadas para a plataforma M1, o tempo não baixou de 1 segundo. Aqui temos um comparativo do tempo de execução do código C++ na plataforma M1 e também em um computador Intel que foi utilizado simplesmente para um valor de referência. O objetivo desse vídeo não é fazer um comparativo entre a plataforma M1 e um outro processador, e sim termos um valor de referência. O tempo para a execução do código no M1 foi de 1 segundo 113 milésimos. Já o tempo de execução do mesmo código na linguagem C++, numa plataforma Intel, foi de 1 segundo 814 milésimos. É um tempo relativamente maior. É válido lembrar que o computador utilizado para a plataforma Intel foi um Dell G15. Mas, mais uma vez, não estamos aqui comparando a plataforma M1 com o Intel. Simplesmente utilizamos o Dell G15 para termos um valor de referência. Também realizamos um teste online, onde o M1 ficou na 4ª posição de um ranking geral. O Dell G15 ficou na posição 49.258. O teste também gera uma pontuação, que o M1 ficou com 5.794.407 e o Dell ficou com 120.426. E os dois processadores têm a mesma quantidade de threads, ou seja, 32 threads. Uma coisa importante a ressaltar aqui, que não é simplesmente fazer tudo mais rápido. Quando a gente faz comparativos entre equipamentos, a gente não quer verificar qual é o que faz tudo mais rápido, mas também qual que tem condições de fazer mais coisas, de ter mais liberdade, de trocar entre um aplicativo e outro, de trocar entre um arquivo e outro, trocar arquivos de lugar, renomear arquivos abertos, buscar textos em arquivos e não travar, ser tudo mais fluido. Então, os testes também precisam contemplar este tipo de usabilidade que apenas cada um de nós vai conseguir fazer nos softwares que cada um de nós trabalha. E agora, particularmente falando, eu adoto essa plataforma, mas é por opção própria. Este já é o meu 3º MacBook. Eu já tive um MacBook White, comprado em 2008, um MacBook Pro de 13 polegadas, comprado em 2011, e agora um MacBook Pro Max 16 polegadas de 2021. E uma curiosidade sobre os MacBook é que entre 2016 e 2020 não tinha a conexão HDMI. De 2020 para cá, todos os MacBook Pro vêm com o conector HDMI. O MacBook Air não vem com essa conexão, é só mesmo o MacBook Pro. Outra curiosidade é que já teve um modelo de 17 polegadas, isso mesmo. Entre 2007 e 2012 tinha um modelo de 17 polegadas. Atualmente tem apenas de 13, 14 e 16 polegadas. Neste vídeo falamos um pouco sobre a Apple e seus equipamentos de alta qualidade e durabilidade. Por falar em durabilidade, o meu MacBook Pro
comprado em 2011 por R$ 3.500, foi vendido em 2019 por R$ 2.200. Isso mesmo, ele desvalorizou muito pouco. Então, é um equipamento realmente que tem uma durabilidade muito longa. Eu espero que seus equipamentos sejam muito produtivos e não lhe tragam dores de cabeça. Um bom trabalho e até mais! Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o computador